RBS Notícias. Oferecimento. Vero. Quem compara não cai em pegadinha. Quem compara vai de Vero. Oi, boa noite. Um novo crime em família abala o estado. Uma jovem confessa a participação na morte do próprio pai e de mais uma pessoa para receber o seguro de vida. Ela contou com a ajuda do namorado e de um outro homem. A polícia encontra contradições entre os depoimentos da mãe e do irmão de Rafael Winckes, assassinado em Planalto. A pandemia faz o Rio Grande do Sul registrar em abril a pior taxa de desemprego desde 1992. E o combate ao coronavírus exige paciência de quem precisa de uma cirurgia. Em 8 semanas de contingenciamento, o Hospital de Clínicas fez aproximadamente 1/3 das cirurgias que faria normalmente. Em menos de uma hora, a Covid-19 mata mãe e filha no Vale do Taquari. É a partir de agora no RBS Notícias. Mais um crime choca uma pequena cidade gaúcha. Desta vez é o município de Segredo, na região dos Vales. A filha foi presa hoje depois de confessar que mandou matar o pai por causa de um seguro de vida. Ela e o namorado, que teria participado no crime, foram presos de forma preventiva. O crime aconteceu aqui nessa propriedade, na localidade de Rincão Nossa Senhora Aparecida, em Segredo, no Vale do Rio Pardo. José Darício de Souza, de 43 anos, e um funcionário aqui da propriedade, Mazon de Rodrigues, moravam sozinhos aqui há pelo menos 2 meses. Segundo a polícia, na noite do dia 27 de maio, eles foram surpreendidos por um assalto. A filha mais velha, de 23 anos, e o namorado tinham vindo visitar a propriedade. As provas começaram a ser colhidas e 2 dias depois, as investigações apontaram essa filha como a principal suspeita pelo crime. Inicialmente negou a participação no crime. Logo após, ela admitiu ter planejado durante 2 meses a execução do próprio pai, ter contratado um indivíduo e ter ido buscá-lo na noite do crime, na residência dele. Ela teria então se dirigido até a casa do pai com esse indivíduo e o namorado. Chegando na propriedade, ela e o namorado entraram lá, cumprimentaram o pai. Em seguida, esse indivíduo teria anunciado se tratar de um assalto e, após amarrar o pai e esse peão que estavam na residência e levar eles para fora do imóvel, ambos foram executados com disparos de arma de fogo. As investigações seguem em andamento para que nós possamos averiguar a participação de outras pessoas também nesse crime e o que temos até o momento como motivação teria sido aí a questão patrimonial. Ela seria beneficiária de um seguro de vida no valor de R$500 mil e com esse valor, inclusive, ela pagaria após o recebimento desse indivíduo contratado para matar o pai dela. As contradições nos depoimentos da mãe e do irmão de Rafael Winckes estão sendo analisadas pela Polícia Civil. Uma delas é que o irmão adolescente não estaria dormindo na noite do crime. A versão é sustentada pela mãe desde que confessou o assassinato há uma semana. Essas imagens feitas pela Polícia Civil mostram como era o quarto de Rafael Winckes. O menino de 11 anos morava com a mãe e o irmão adolescente nesta casa em Planalto, no norte do estado. Segundo os relatos da polícia, apenas os 3 estavam em casa na noite do crime, 14 de maio. O adolescente de 17 anos foi ouvido na delegacia de polícia de Planalto. A escuta ativa, que durou cerca de 2 horas, foi feita por um policial especializado em fazer esse tipo de trabalho com menores de idade. O irmão de Rafael disse que estava acordado com a luz do quarto acesa e que viu a porta da casa se abrir na noite do crime. O relato de Alexandra é diferente, de que o filho mais velho estava dormindo e não ouviu nada. Ele foi ouvido como testemunha, tá? Mas levando em consideração que na casa existiam 3 pessoas, sendo que o Rafael é vítima e a Alexandra é investigada, confessa, a gente inicialmente está tratando ele como testemunha. Isso não obsta que ele seja, no decorrer da investigação, considerado como um suspeito.
Alexandra Dogokensky está presa temporariamente e depôs no fim de semana em Porto Alegre. Ela reafirmou que deu remédios para Rafael. Ela disse que ao perceber que o filho estava morto, decidiu esconder o corpo em uma caixa na casa ao lado. Nesse ponto, os investigadores acharam uma contradição. Ela contou que amarrou a criança para arrastar para fora da casa, mas que parou de puxar a corda num determinado momento porque achou que Rafael estaria sofrendo muito. Eu garanto para vocês que com a juntada dos laudos periciais vai ficar totalmente esclarecida. Aí eu quero ver quem é que vai pedir desculpa para essa moça. Antes da mãe confessar o crime, Rafael era considerado desaparecido. O prefeito de Planalto conta que a própria Alexandra chegou a pedir ajuda para pagar uma recompensa a quem desse informações sobre a criança. Me pediu se nós poderíamos oferecer uma recompensa por essa informação, caso essa informação nos levasse ao paradeiro do guri, né? De R$2.000, né? Eu disse para ela, digo, não, com certeza. Hoje, uma semana depois do desfecho que chocou o estado, o túmulo de Rafael ainda tem flores. Na praça, o memorial repleto de homenagens. E na comunidade, uma marca que não vai desaparecer tão cedo. Com pessoas que a gente convivia praticamente todo dia, via todo dia. E agora a gente tenta, de qualquer forma, auxiliar no trabalho, não só da polícia, como também no trabalho de entender esse crime que infelizmente aconteceu aqui na nossa rua. A médica de Pelotas, que foi agredida pelo marido de uma gestante, prestou depoimento esta tarde na Delegacia da Mulher. Testemunhas indicadas pela vítima também vão ser ouvidas esta semana. O caso aconteceu na última sexta-feira na maternidade do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. Segundo a obstetra Cila Lazarotto, o marido de uma das gestantes ficou nervoso ao saber que a mulher iria passar por uma cesariana. Ele disse assim, eu tenho um 38 e um 42 e eu vou lhe dar um tiro e a senhora não vai sair viva daqui. Depois, segundo a médica, o homem partiu para cima dela e começaram as agressões. Puxou minha cabeça para baixo e ele me bateu. Eu perdi os sentidos, eu caí. Cila Lazarotto contou que depois da agressão o homem fugiu do hospital. O parto foi feito por outro médico. Mãe e filho passam bem. O agressor também registrou queixa na polícia. Ele alegou que queria que a médica fizesse logo a cesariana porque a mulher estaria sofrendo muito. O homem deve depor amanhã ou na quarta-feira. Eloy. A seguir, mãe e filha morrem no mesmo dia vítimas de coronavírus. O Trilegal de ontem foi todo com prêmios em dinheiro. Prêmios que vão fazer a diferença na vida de muitas famílias. Maísa Gomes, de Campo Bom, faturou sozinha um super prêmio de R$150 mil. Já Anderson Siqueira, de Porto Alegre, levou 30 mil. E João Costa, de Cachoeirinha, ganhou 20 mil reais. Teve mais 20 sorteios de R$2 mil que foram para Gravataí, Cachoeirinha, Arroio dos Ratos, Charqueadas, Quintão, Montenegro, Novo Hamburgo, Tramandaí, Sapiranga, Campo Bom, Alvorada, Capão da Canoa, Canoas, Viamão e Porto Alegre. Nessa semana tem Trilegal especial com um baita Camaro de R$328 mil. E além do Camaro tem Volkswagen Fox, Toyota Etios e mais 20 prêmios de R$5 mil. Garanta o seu Trilegal nos pontos de venda ou pelo aplicativo sem sair de casa. O que Arthur mais temia acabou acontecendo. Eu sei de tudo! Peraí, sabe de tudo o quê? Você nunca pensou em ter um filho comigo. Você fez vasectomia. Eu não queria ter mentido pra você. Sai da minha casa, sai daqui! Peraí. Daqui a pouco... Carol, eu te amo. Não joga fora a nossa história assim, por favor. Totalmente demais. Mãe e filha moradoras do Vale do Taquari morreram vítimas da Covid-19 no mesmo dia. Elas estão entre as 6 pessoas que morreram por causa da doença nessa região no fim de semana. Seu Verno Requizigel tinha 87 anos.
Passou 6 dias internado no hospital de Teutônia, tratando a Covid-19. Na manhã de sábado, o filho recebeu a notícia que o pai havia morrido. Não teve tempo de se despedir. Foi muito traiçoeira a doença. Ele quase não apresentava sintomas que ele estava ruim. E de uma hora para outra se agravou, ele foi a óbito. O inteiro foi muito frio, onde é que ninguém pôde ver, ninguém pôde prestar condolências. E era uma pessoa maravilhosa. Em um único dia, 3 moradores de Paverama morreram por causa do coronavírus. As 3 vítimas eram idosos. Esse grupo de risco preocupa a prefeitura, porque 20% da população tem mais de 60 anos. Como a gente tem uma população maior de idosos, eles às vezes não estão tão preocupados, eles acham que isso não pode acontecer com eles, né, porque eles estão em casa isolados, mas eles são as pessoas mais sensíveis e que pegam o vírus e que é mortal. A Evanir perdeu 2 pessoas da mesma família nesse fim de semana. As 2 eram idosas. A minha sogra, num primeiro momento, ela respeitou o isolamento. Mas as pessoas começaram a ligar para ela, a dizer que isso era uma gripe. O vírus é real. A gente tá sentindo isso na pele. Isso é horrível. A sogra era Nair Medeiros, de 76 anos. Ela morreu sábado à noite no Hospital Universitário de Canoas, depois de 20 dias internada. Com 40 minutos de diferença, a mãe dela, Zelina dos Reis, de 93, também morreu vítima do coronavírus em Teutônia. As 2 dividiam a mesma casa. Agora, a dor dessas famílias vem acompanhada de apelo. Levem a sério que, se não tomar mais cuidado, vai ter um óbito atrás do outro. E só sente na pele quem realmente perdeu um ente querido. Se hoje os idosos da tua casa, teu pai, a tua mãe, se eles não querem entender, se eles ficam bravos, é melhor ter eles bravos do que não ter mais. Subiu de 12 para 22 o número de funcionários contaminados por Covid-19 num frigorífico em Caxias do Sul, na Serra. A Secretaria de Saúde do município pediu ao Ministério Público do Trabalho o fechamento temporário da empresa. A gente conversa agora com a Grace Matos, que está em Caxias do Sul. Boa noite, Grace. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos. Pois é, a decisão foi divulgada depois de uma reunião entre diretores da empresa e representantes de órgãos de saúde da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde enviou, então, um relatório para o Ministério Público do Trabalho pedindo o fechamento temporário da linha de produção e também que todos os colaboradores sejam testados. O secretário de Saúde de Caxias falou sobre isso e também sobre a preocupação com os moradores daquela região da cidade onde o frigorífico está instalado. É que o frigorífico faça a testagem não só das pessoas que trabalham lá, como também dos contactantes desses trabalhadores. Iremos fazer o reforço nas UBSs, nós vamos aumentar o número de médicos de ANAREC, a outra que é Eldorado, que é mais próxima ali, já está com o quadro completo, tem horário estendido, mas nós vamos dar suporte para a comunidade. Bem, esse frigorífico ele já tinha sido autuado uma semana antes dos casos serem confirmados por falta de ações de combate à Covid-19. Fiscais do trabalho que estiveram no local pediram aí adequações como distanciamento entre os funcionários ou instalação de barreiras físicas em locais onde não tem como aumentar a distância entre as pessoas. Eu conversei com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, que me disse que o MPT notificou hoje a empresa para verificar a possibilidade de assinar um TAC e deu prazo de 24 horas para o frigorífico se manifestar. Em nota, a JBS informou que está monitorando todos os colaboradores e que também já tomou providências de prevenção ao coronavírus. Eu volto contigo, Eloy. Grace, obrigado. Quem tem uma cirurgia marcada precisa ter paciência. É que com a pandemia as restrições aumentaram e a prioridade é para casos graves. Só no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, 1.490 cirurgias que não eram urgentes deixaram de ser feitas.
O seu Mauro tem 76 anos e no dia 27 de março teve que fazer uma cirurgia para retirada da próstata. Não dava para adiar, ainda era o começo da pandemia. Deu tudo certo, ficou 5 dias internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e hoje é só agradecimentos. Isso para minha filha, eu digo, olha, é primeiro mundo isso aqui, a gente não acredita. Se eu te disser que eu fiz pelo SUS essa cirurgia, tu não vai acreditar. Em 8 semanas de contingenciamento, o Hospital de Clínicas fez aproximadamente 1/3 das cirurgias que faria normalmente. Foram 830, apenas as consideradas urgentes e as chamadas eletivas essenciais, que não podem esperar muito. O hospital leva em conta a taxa de ocupação de leitos de UTI e número de casos de coronavírus. Por isso, todas as cirurgias eletivas não essenciais, como de hérnia ou uma artroscopia, por exemplo, estão suspensas. Obviamente não tem como dar um prazo de quando isso vai ser retomado. Nós avaliamos quinzenalmente essas estratégias maiores e conversamos com as chefias médicas também rotineiramente para que não se perca o controle dessa situação. Uma portaria do governo do estado regulamenta a retomada dessas cirurgias não urgentes. Uma nota técnica da Anvisa informa que cirurgias eletivas não essenciais devem ser adiadas. Cada serviço de saúde e equipe cirúrgica deve revisar cuidadosamente todos os procedimentos eletivos com o objetivo de minimizar, adiar ou cancelar cirurgias eletivas não essenciais, endoscopias ou outros procedimentos invasivos. Um esforço muito grande da instituição em fazer com que a gente possa manter o atendimento dos pacientes que mais necessitam nesse momento. As pessoas que têm doenças de maior gravidade, elas precisam ter essa priorização para que não haja um agravamento ainda maior da sua condição de saúde dentro de uma condição em paralelo e tão grave quanto que é a pandemia por Covid. É um momento de indefinições, sem prazos, mas com uma certeza, uma luta incansável dos profissionais de saúde. Eu quero agradecer e todos os profissionais, os enfermeiros, o pessoal todo ali do hospital que nos atenderam ali, foi maravilha. Eu só soube que fui para a cirurgia e depois acordei de novo ali no meu apartamento ali, maravilha. Que bom. A seguir, o Rio Grande do Sul tem, em abril, a pior taxa de desemprego dos últimos 28 anos. Nós já voltamos. Hoje, depois do Jornal Nacional, Renê não enxerga salvação para o casamento com Tereza Cristina. Isso tudo já era para ter acontecido há muito tempo. Não. Eu tô sendo muito sincero com você. Eu tô aliviado. Porque esse casamento não tem mais volta. Fim na estampa. E logo depois... Seu guaxinim tosco. Não me chama de guaxinim! Guardiões da Galáxia, volume 2. Hora da diversão, garotada. Na sua tela quente. Ninguém sabe quando tudo isso vai passar. Mas de uma coisa a gente tem certeza. Responsabilidade é esperança. O Rio Grande do Sul e os gaúchos estão mostrando a sua força, união e determinação no combate ao coronavírus. Por isso, evoluímos para uma nova fase e ganhamos a oportunidade de retomar algumas atividades, mesmo com restrições. Nunca o presente e o futuro estiveram tanto em nossas mãos. É preciso usar máscaras, evitar aglomerações, intensificar os hábitos de higiene e ter disciplina. Se cada um fizer a sua parte, vamos avançar sem retroceder. Estamos a caminho de algo melhor. Só depende de nós. Grupo RBS, juntos contra o vírus. E a semana começou com mudança de bandeiras em 2 regiões do estado. A fronteira e o litoral norte voltam a integrar áreas de risco médio para a Covid-19. Entre os indicadores que tiveram piora estão as internações e vagas disponíveis em leitos de UTI.
A região de Uruguaiana tem 11 municípios, entre eles Alegrete, Santana do Livramento e São Gabriel. Ela é denominada como R3 e, segundo o governo do estado, houve mudança da bandeira amarela para laranja, porque mesmo com a melhora de 2 indicadores, em outros 4 houve piora. A variação semanal no número de novas hospitalizações Covid foi de laranja para preto no Uruguaiana. Depois, na variação no número de confirmados em UTI, passou de amarelo para vermelho, a região de Uruguaiana, e no estágio da evolução na região, na razão entre casos ativos e recuperados, também passou da bandeira amarela para a bandeira preta, e nas novas hospitalizações Covid, em razão da população, passou da bandeira amarela para a laranja. Já no litoral norte, na região de Capão da Canoa, também houve mudança de bandeira. Passou da amarela para a laranja. A soma do número de novas hospitalizações de síndromes respiratórias com Covid nos últimos 14 dias foi maior ou igual a 5. E, além disso, houve piora em 3 indicadores. Com a mudança da cor da bandeira, o número de trabalhadores que pode permanecer no mesmo local é afetado em alguns setores. Em restaurantes, lanchonetes e padarias, por exemplo, cai de 75% para 50% a quantidade de funcionários ao mesmo tempo. Na indústria, a ocupação também diminui, exceto para alimentos, farmacêuticos, bebidas e construção civil. Nós estamos tomando as iniciativas que precisam ser tomadas e estamos levando à risca o decreto estadual como o decreto municipal, com algumas mudanças que a gente fez. O pessoal precisa usar máscara em todos os estabelecimentos comerciais. Além da alteração da cor da bandeira, a Uruguaiana começa a semana com um novo decreto municipal. É que a partir de hoje, quem não estiver utilizando máscaras nas ruas ou comércios pode pagar uma multa. O valor para a população em geral é de R$ 45 e para o comércio varia de acordo com o tamanho do local, mas essa multa pode ultrapassar os R$ 1.600. Se doer no bolso, aí com certeza vai ter algum efeito. Infelizmente tem que ser assim. A prefeitura informou que até o momento ninguém foi multado, por mais que seja fácil flagrar pessoas circulando pelas ruas sem a máscara. Hoje, o único paciente que estava internado na Santa Casa da cidade de Uruguaiana com Covid-19 teve alta. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em toda a região com 11 municípios, incluindo Uruguaiana, dos 70 leitos de UTI, são 42 internações, 7 delas por Covid-19. Na região de Capão da Canoa, com outros 22 municípios do litoral, dos 46 leitos de UTI, 36 estão ocupados. Desses, são 4 por Covid-19. Vamos agora à previsão do tempo. Junho começou com chuva em algumas regiões e muito frio. Hoje, Porto Alegre registrou a menor máxima do ano, apenas 15 graus e 9 décimos. Para esta terça-feira, o sol vai predominar em quase todas as áreas. O vento frio aumenta a chance de geada na fronteira oeste, na Campanha, região central e na Serra. No litoral, a chuva ainda persiste ao longo do dia, mas de forma fraca, isolada, intercalada com períodos de melhoria. Nas demais áreas, o sol aparece entre poucas nuvens. O frio ganha força, podemos ter temperaturas negativas, -1 em Vacaria, 2 em São Borja e Santa Maria. E à tarde não esquenta muito, máxima de 16 graus em várias cidades do estado. Eloy. Carla, abril foi o primeiro mês inteiro em que vigoraram as medidas de distanciamento social, com muitos setores da economia fechados para controlar o avanço do coronavírus. E o resultado dessa desaceleração na economia foi confirmado pelos números do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, o CAGED. 74,6 mil postos formais no período foram fechados. O resultado do desemprego em abril foi o pior desde 1992, quando o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados começou a registrar os dados regionais. A indústria foi a que sentiu os maiores reflexos da desaceleração econômica. Fechou 25.500 vagas, 9 mil delas só no setor calçadista. Resultado do fechamento das lojas no mercado interno. São Paulo, por exemplo, consome 40% do calçado produzido no país. E só agora começa uma reabertura da economia.
Se acredita que, passado o pico da pandemia, com a abertura do comércio, no último trimestre do ano de 2020 possa ter alguma contratação. Porém, infelizmente, esse número de perda de postos de trabalho aí de praticamente mais que 9 mil postos de trabalho não se consiga repor todo esse saldo esse ano ainda. E sim, no início do próximo ano a gente pode buscar isso aí. As exportações nos primeiros meses desse ano caíram quase 25% em relação ao mesmo período do ano passado. O presidente executivo da Bicalçados diz que a reabertura da economia nos Estados Unidos e também na Europa pode incentivar alguma retomada nas exportações. Estados Unidos e Europa, que são os principais destinos do calçado brasileiro, né, passa a ter uma aversão ao produto chinês ou asiático e abre uma possibilidade de aumentar a exportação do calçado brasileiro. Mas isso é a médio e longo prazo, não dá para se dizer que ainda esse ano a gente consegue repor esses postos de trabalho perdidos. O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul diz que a tendência é que o desemprego continue aumentando. Na primeira quinzena de abril, mais da metade delas registrou cancelamento de encomendas, o que explica a baixa adesão das indústrias gaúchas à medida provisória do governo federal, que permitiu a redução de jornada e salários e até a suspensão de contratos dos trabalhadores. Quando ele voltar, eu tenho que garantir o emprego dele durante 2 meses. Ou seja, se eu não tiver nada na minha fábrica para produzir, eu tenho que ficar com ele 60 dias, garantido isso aí, é a contrapartida. Como as empresas não sabem se conseguirão, então a demanda não foi muito utilizada. O segundo maior número de postos de trabalho fechados aparece no setor de serviços, onde 23 mil pessoas ficaram desempregadas. Depois vem o comércio, com o fechamento de 19 mil vagas. Mesmo com as medidas de distanciamento controlado, as perspectivas nesses 2 segmentos também não são as melhores. Isso porque, diante da incerteza dos próximos meses, muitos consumidores estão retraídos, evitando gastar. Esse novo normal se mostra num ritmo inferior ao que a gente tinha antes. E se, por exemplo, despesas fixas começarem a estrangular demais, né, as contas dos lojistas, do empresariado em geral, eles vão optar, né, entre ficar com um negócio que muitas vezes demanda recurso ou simplesmente deixar de ter esse negócio. Deixar de ter esse negócio. Então, muita gente pode ser que opte por fechar as portas para sempre, né? Porto Alegre já tem 39 mortes por coronavírus. 3 foram notificadas hoje. São 3 idosas de 83, 82 e 69 anos. Os casos confirmados na capital passam de 1.200. Pelo balanço da Secretaria Estadual da Saúde, o Rio Grande do Sul registrou 216 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira. O total agora é de 9.496. E 8 óbitos entraram para os números oficiais do estado. Os municípios de Horizontina e Ibirubá registraram as primeiras mortes. Horizontina, um homem de 48 anos e Ibirubá, um homem de 66 anos. Também notificação de morte em Lajeado, uma mulher de 79 anos. No estado, são 232 mortes por Covid-19 até agora. Outras informações, logo mais no Jornal Nacional às 8h30. Nós voltamos amanhã. Boa noite para você. Boa noite, Eloy. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Até amanhã. RBS Notícias. Oferecimento. Vero. Quem compara não cai em pegadinha. Quem compara vai de Vero. Churrasco do Teló, volume 2. Já disponível nos aplicativos de música.